No capítulo Motivações Pragmáticas, a gente vai dar uma olhada agora em uma outra teoria que vai estar relacionada muito ao uso da língua e não ao sistema ou à forma da língua em si. No, em Susi, no curso de Linguística Geral, Susi coloca que o ponto de vista cria o objeto. Então, o modo como você vai estudar a língua, o modo vai depender do modo como você a enxerga. A gente tem dois grandes polos de estudo da língua, que é o polo formalista e o polo funcionalista. O polo formalista é aquele que se preocupa com a estrutura da língua, com o sistema, com as relações que existem dentro do sistema. E o polo funcionalista está muito mais preocupado com o modo como a gente usa a linguagem, externaliza esse conhecimento em determinadas situações comunicativas, levando em conta nossos próprios conhecimentos, nosso conhecimento de mundo, nossas ideologias, valores e como isso afeta o modo como a gente fala e o modo como a gente diz as coisas em determinados contextos. O polo, então, como a gente viu, né, o polo funcionalista vai focar no uso, nesses contextos que motivam certas formas linguísticas e como eles se relacionam com o social, com a sociedade. Muito do funcionalismo está ligado à ideia de competência comunicativa ou pragmática. E a gente tem áreas como a sociolinguística e a linguística sociocognitiva que tratam disso. Enquanto no formalismo a gente tem o falante e ouvinte ideal, ou seja, eles trabalham muito com idealizações, com abstrações da língua. No funcionalismo vai ser analisado o modo de falar de pessoas reais. Então é meio que você gravar uma pessoa falando e analisar a partir disso. Bom, a competência pragmática é o que vai ser o foco dessas correntes funcionalistas. A noção de pragmática ela já vem desde o começo do século XX, com uma pesquisa do Wittgenstein, que é um alemão, e a pesquisa de semiologia, que estuda os signos. Os signos são estruturas da língua que pareiam alguma imagem ou algum som ou alguma letra a determinado sentido. Então, por exemplo, a palavra árvore vem a imagem de árvore na sua cabeça. Então, ela tem meio que um sonho sentido. Claro que isso a nível psicológico. Os signos, eles estabelecem relações. Pode ser com o falante. Quando você estuda a relação do signo com o falante da língua, você tem a pragmática. A relação do signo com o objeto do mundo real é a semântica. E a relação entre os signos é a sintaxe. Então a gente vai focar meio que nessa relação dos signos com os falantes. Nesse capítulo do livro. Desse livro aqui, ó. O Manual de Linguística. Nessa corrente da competência pragmática vai entrar em jogo contextos que na teoria formalista eram descartados, como que é o contexto extralinguístico, que é a ideologia, fatores socioeconômicos e culturais. Vai ser descrito uma ideia de aquisição da pragmática, no sentido de que não se adquire só a língua quando é criança, mas também onde usar, o que dizer, quando dizer e como dizer, basicamente. Então a gente não aprende só a língua em si, as regras de produção das sentenças, a gente não adquire só isso, mas também a gente aprende a quando dizer algo e como dizer, entenderam? Em certas situações. Você aprende a falar de uma forma em determinadas situações e não em outras. Então, há contribuições de outras áreas que estudam a variabilidade da língua e o seu uso em contextos reais de comunicação. E, além disso, ela não estabelece uma dicotomia entre o que é interno e o que é externo ao sistema linguístico. Por quê? No gerativismo, que é a corrente da teoria gerativa do Chomsky, estabelece-se a diferença entre competência e desempenho, ou seja, o que os falantes sabem, que está na cabeça deles, e o que os falantes usam, ou eles fazem, que no caso é a externalização da língua. No estruturalismo, a gente tem a língua, que é esse sistema estruturado, e a fala, que é essa emissão vocal motivada pela vontade do indivíduo. Nesses dois casos, há uma separação entre o que é língua, entre o que é o conhecimento da língua e o que é o uso da língua. No caso dessa corrente mais pragmática, não vai ter essa separação entre o que é interno e o que é externo. Há uma interrelação aqui que não permite separação para essa concepção de estudo. O primeiro ponto que é estudado nessa área mais pragmática é a implicatura conversacional. A palavra implicatura se refere a algo que o falante sugere sem dizer explicitamente.
Um exemplo. Alguém pergunta, você quer ir ao cinema? E você responde, estou com dor de cabeça. Você não respondeu diretamente a pergunta dela, mas a implicatura aí que está junta, que está subentendida, é que você não vai ao cinema, justamente porque você está com dor de cabeça. Então você exprime o motivo de você não ir, ao invés de dizer que você não vai. É um exemplo básico de implicatura. Essa noção de implicatura conversacional foi desenvolvida por Grice lá em 1957, em que ele estabelece dois tipos de implicatura. As implicaturas convencionais, que o próprio sistema da língua gera, então pelas relações de relações sintáticas, por exemplo, de oposição ou de concessão ou de tempo, mas nesse caso aqui a gente vê um exemplo de convenção. A gente vem aqui, ó, apesar de fraco, ele joga bem futebol. Então há uma contradição entre ele ser fraco e ele jogar bem futebol. Por quê? Porque está subentendido que por ele ser fraco, ele não jogaria bem, porque ele não teria força suficiente para se manter no jogo. Só que esse apesar de dá uma ideia de contradição. Então essas implicaturas convencionais são geradas pelo próprio sistema. No caso das implicaturas conversacionais, a gente teria que elas são geradas pelo contexto extralinguístico, ou seja, fora do sistema. E aí a gente vai para aqueles contextos, para aspectos sociais, culturais. Então, para analisar esse segundo tipo, o Grice ele criou o princípio da cooperação e as máximas conversacionais. O princípio da cooperação se refere à ideia de que você vai fazer a sua contribuição na conversação, atendendo ao que é solicitado no momento exigido, visando aos propósitos comuns e imediatos, de forma consequente em relação aos compromissos conversacionais estabelecidos. Vamos por parte. Ou seja, você vai falar alguma coisa, contribuir na conversação, então você vai falar, só que você vai falar atendendo ao que é solicitado, ao que você explícito ou implicitamente precisa dizer. Então você não vai falar uma coisa diferente daquilo que você é pedido a dizer. E é no momento exigido. Isso nesse princípio da cooperação, de que você está cooperando. Você não vai tomar a fala do outro. Você vai esperar a sua fala. E você vai ter o objetivo, tanto os propósitos comuns, ou seja, na conversação, e imediatos. Ou seja, o seu objetivo com aquela conversa vai ser mantendo. Você vai falar mantendo com esse objetivo em mente. Entenderam? Então, você entra na conversação com outra pessoa com um determinado propósito comum entre vocês dois e você vai responder somente no momento em que você tiver a oportunidade de falar, respondendo ao que é solicitado a você. E aí é de forma consequente, ou seja, vai ter uma consequência em relação aos compromissos conversacionais estabelecidos. Então é meio que houvesse regras para a comunicação acontecer, mesmo que sejam implícitas. E aí, a partir dessas regras, você geraria os objetivos e a sua contribuição. E aí você teria seu momento de fala em que você responderia algo conforme lhe é solicitado. É um pouco confuso, mas se vocês pararem agora o vídeo e tentarem refletir sobre isso, vocês veem que na verdade é o que acontece geralmente na comunicação. De uma forma bem ideal, claro, a gente pode ter pessoas que mentem, pessoas que tomam a fala das outras, mas aqui a gente está falando de um momento de comunicação mais ideal. A partir desse princípio, o Grice vai formular 4 máximas conversacionais. Mas o que é uma máxima? Uma máxima, segundo o dicionário, é uma regra de conduta ou pensamento sem qualquer conotação de valor. É um axioma, é um princípio geral aceito em qualquer arte ou ciência. Então, são princípios que você aceita para regrar sua conduta de forma geral. Então, quais são as máximas que ele desenvolveu? Quantidade, qualidade, relação e modo. Quantidade se refere a você responder somente ao que te é pedido, sem exagerar na quantidade de informação, sem ser prolixo. A qualidade se refere a você ser verdadeiro, ou seja, você não mentir na conversa. A máxima de relação se refere a você falar o que é adequado àquele contexto. Ou seja, você vai modular a sua fala para você falar o que é adequado. E a máxima de modo se refere a você
ser claro no que você está dizendo, sem expressões que obscureçam o significado. Você vai fazer sua fala ser breve e ordenada para que a pessoa entenda da melhor forma possível. Só que esse modelo recebeu uma crítica, justamente porque é idealizado e não funciona em todas as situações. Há situações em que ele não parece ter funcionamento direto. Mas para quem gosta de retórica, quem gosta de oratória, entender essas máximas e tentar colocá-las em prática é muito importante, porque, por exemplo, a máxima de quantidade, principalmente, de você dosar o que você está falando. Você não falar demais, falar só o que você é pedido para falar. Do mesmo modo, a máxima de relação e de modo. Você tem que se adequar àquele contexto e evitar expressões que façam as pessoas não te entenderem. Então você tem que ter uma oratória ordenada, com as ideias bem alinhadas, para que as pessoas entendam e tenha uma conversa que flua tranquilamente, seguindo o princípio da cooperação. Mas esse modelo foi criticado. E aí foi desenvolvido um outro modelo para analisar o modo como nós usamos a língua, que é a teoria dos atos de fala. Um ato é uma ação, ou seja, é algo que você faz. Então, falar é fazer. Então, a linguagem é tida como uma ação, a ação de falar. E alguns exemplos que podem que estão aqui para vocês entenderem ordenar, lamentar, julgar, pedir, desculpar-se, orar. Todas essas palavras, todas essas ações são atos. São atos. Todos esses verbos são atos. Ou seja, é uma ação. Algo que você faz. Foi desenvolvido pelo John Austin. Se eu não me engano, ele é americano, mas eu não tenho certeza. E ele vai trazer a noção de performativo. Ou seja, performativo vem de performance. É todo o enunciado, toda frase, digamos assim, que realiza o ato que está sendo dito. Então, por exemplo, quando alguém diz ajoelhei e rezei, o que ela está falando se refere a um ato que foi executado. Então, é um ato performativo. A partir disso, ele vai dizer que esse ato de falar tem 3 outros atos dentro dele. Então, é meio que fosse uma estrutura de atos. Você tem o ato locutório, ou seja, que é de fato o que é dito, são as palavras que saem da sua boca. É um ato, né? Você botar essas palavras para fora. Tem o ato ilocutório, que é o modo de dizer algo e o modo como o ouvinte recebe esse dizer. Então, quando você pede a alguém alguma coisa, mas você pede gritando, a pessoa pode entender que isso é uma ordem. Então, o modo como você fala e o modo como a pessoa que está ouvindo recebe essa fala vai ter um tipo de ato ilocutório nesse caso. Então, o modo como você fala impacta no modo como o ouvinte entende. Por isso que não necessariamente as pessoas são culpadas se elas entendem algo errado de você. Talvez você esteja falando de modo inadequado. E também a gente tem um terceiro ato que é chamado de perlocutório, que são os efeitos do ato sobre o ouvinte. Então, quando você pede a alguém para fazer alguma coisa, a pessoa vai lá e faz, essa pessoa está executando uma ação com base no que ela ouviu de você. Então você vai levar essa pessoa a fazer algo ou sentir algo. A pessoa pode ficar triste com o que você disse, pode ficar com raiva, ou ela pode revidar, pode tentar te bater, ela pode tentar te abraçar. Então, o ato perlocutório se refere a justamente esse efeito gerado sobre o ouvinte. Um exemplo é esse daqui. Viemos, por meio desta, solicitar reparos na formação de gesso do teto da varanda. Esse é um ato de fala, a pessoa disse algo. Então, o ato locutório são essa frase em si. O ato ilocutório seria o modo como ela disse, ou seja, formalidade. E também quem ouve essa fala ou quem a lê, isso aqui, se eu não me engano, é uma carta, a pessoa que lê vai entender que isso é um pedido em que ela precisa responder. E o ato perlocutório é que quem escreveu essa frase, não quer somente uma resposta a essa frase. Ela também quer que a pessoa que ouviu faça um reparo no forro, no gesso da casa dela, no teto, para que fique adequado. Então vejam como, no ato de dizer alguma coisa,
O falante tem diversas intenções que não são necessariamente percebidas por ele ao falar. Depois a gente vai ter um exemplo entre uma diferença entre atos performativos. Ou seja, o que é ato performativo? É aquele que, ao dizer, ele já explicita o que foi feito. E ele pode ser direto ou indireto. Então, por exemplo, quando você diz coma o bolo, você está mandando a pessoa fazer exatamente isso. Agora, quando você diz promessa é dívida, você está fazendo uma relação entre a promessa e uma dívida. E a dívida é algo que precisa ser pago. Mas você não diz exatamente que você tem que cumprir o que você me prometeu. Mas a pessoa entende isso de modo indireto. Então você não disse exatamente que você quer que ela cumpra a promessa. Mas você fez uma associação entre a dívida e a promessa. E aí, o John Searle, que eu descobri que ainda está vivo, e tem alguns vídeos dele no YouTube, ele é um senhor bem simpático aparentemente, ele vai classificar esses atos de fala com base na sua finalidade. Então, por que, ou seja, com que objetivo você emitiu aquele ato? E aí você vai haver uma classificação desses atos de fala. Então a gente vai ter, basicamente, atos assertivos, ou seja, você quer dizer como as coisas são, você tem um compromisso com a verdade, por exemplo, descrições de locais, matérias tentando informar o que aconteceu, um determinado fato, um livro didático. Então há um compromisso com a verdade. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que fala do Monte Everest, vai descrever esse Monte Everest, onde ele está, é um ato assertivo, porque ele está tendo um compromisso com a verdade, está dizendo as coisas como elas são. Já os atos diretivos, você pode pensar de diretivo de direção, ele indica para onde a pessoa deve seguir, ou no caso de direção escolar, ele vai ditar as regras da escola, digamos assim, de uma forma bem grosseira, falando de uma forma bem grosseira, ele vai levar as pessoas a fazer algo, indo de convite à ordem. Então, lembra daquilo de força que eu comentei? A força com que você emite uma determinada declaração vai dizer se essa declaração é um convite ou um pedido ou uma ordem. Então, por exemplo, quando a propaganda diz lá, se beber não dirija, ela está indicando um pedido a você, que é quase uma ordem praticamente, né? Porque é legal, que você senão vai cometer um crime, se você beber e dirigir. Os atos expressivos, eles têm a intenção de expressar sentimentos, então quando a pessoa está apaixonada ou ela está triste por alguma coisa, ela vai falar para expressar esses sentimentos. Então, me corta o coração saber que há tantas pessoas passando fome. Vejam que ao falar, ao dizer, a ter esse ato, a pessoa expressou os sentimentos dela. Então, é um ato expressivo. Perdão. Os atos comissivos se referem a produzir uma mudança pelo dito, como em promessa. Exemplo, quando você promete alguma coisa, você não só fala, mas você indica que no futuro haverá uma ação relacionada a isso. Então, eu prometo que vou parar de beber. Quando você fala isso, você está dizendo que no futuro você vai parar de executar essa ação. Então, você quer produzir uma mudança pelo dito. Os atos declarativos promovem uma mudança na sociedade. Então, veja que você promove uma mudança em um sujeito, principalmente nesse caso aqui, no própria pessoa que falou, mas os atos declarativos tendem a fazer uma mudança no outro, na sociedade. Então, ele requer uma situação extralinguística. Então, por exemplo, quando o juiz declara lá culpado, você gera uma mudança na sociedade. Aquele sujeito ali vai ser preso, vai ser levado à cadeia. Quando você batiza alguém, ou quando você faz uma declaração, um padre faz uma declaração do tipo, eu vos declaro marido e mulher, aquelas duas pessoas ali, vai haver uma mudança naquela situação em que elas vão passar a estar casadas. Então, como a gente viu, o que diferencia uns atos de outros é a força deles. Então, o pedido pode se virar uma ordem. Quando você diz, faça para mim, quando você dá a ideia de pergunta, parece um pedido. Agora, quando você diz, faça para mim agora, já é mais forte, parece que uma ordem. Agora, quando você diz, faça para mim já, você está botando ainda mais força, você está botando uma ordem que implicitamente é mais arrogante ou é mais dura e a pessoa vai sentir medo de você, de certa forma. Aqui tá faca, né? Mas foi só um erro de digitação.
Nem todos os atos expressam o que o falante pretendeu, quando as pessoas entendem de um modo diferente. Geram os atos de fala indireto. Então, quando o seu ouvinte interpreta algo diferente do que você disse, é um ato de fala indireto. Você queria que a pessoa entendesse algo e ela entende outra coisa. Então, pelo modo errado como você expressou isso, a pessoa acaba entendendo de uma forma diferente. Justamente porque a pessoa tem conhecimentos, ideologias, noções sociais internas que levam ela a entender aquele contexto de outra forma. E aí você pode dizer, não, é culpa dela, mas às vezes a sua própria vagueza no que você está colocando, ou a falta de uso daquelas máximas conversacionais, de uma certa forma, podem acabar fazendo com que, por exemplo, uma sugestão seja interpretada como uma reclamação. Então, por exemplo, se você sugere, eu acho que vocês poderiam mudar a cor dessa casa. Então, você diz, aí, essa é uma sugestão. Mas você poderia ter dito, deveriam mudar a cor dessa casa, viu? Parece que você agora já está sendo mais arrogante. Você já está indicando que a cor tá feia. E aí a pessoa vai entender que essa pessoa ela está se sentindo desagradável. Está sendo desagradável, está se sentindo. Está se sentindo desagradável? Não, acho que eu falei besteira. Mas a pessoa vai estar se sentindo mal por estar naquele ambiente com a casa daquela cor, achou feia. Entende? Mas aí tem uma crítica a isso. Essa teoria dos atos de fala só analisa situações específicas. Ou seja, atos específicos de fala. Só que o uso da língua real em uma comunicação, em uma conversa, é muito complexo e é dialógico. Ou seja, o falante, ao mesmo tempo em que ele é falante, ele é ouvinte. E ao mesmo tempo que duas pessoas estão conversando sobre a mesma coisa, as duas têm ideologias diferentes de mundo, têm contextos que levaram elas a pensar de formas diferentes, que aí levam essas pessoas a terem interpretações diferentes. E por isso, por conta dessa complexidade, essa teoria dos atos de fala não seria suficiente para dar conta da conversação. Aí foi desenvolvida uma teoria que é chamada de polidez, teorias da polidez, que é um princípio desenvolvido pelo Brown e pelo Levinson. E a polidez se refere a uma atitude gentil, uma atitude de cortesia, de civilidade. Aí a ideia de polidez está relacionada aos processos de elaboração de face. Face é a imagem própria do indivíduo publicamente. Então, quando perguntam de você em público e as pessoas falam bem, quer dizer que a sua face está bem com aquelas pessoas. Está preservada, em termos mais técnicos. Então, é a sua imagem própria pública. Entendem? Não o que você de fato é, mas o que você passa para a sociedade. Se refere a essa polidez que você tem. Então, quanto mais cortês e civil você é, mais a sua face vai estar preservada. A teoria da... essa polidez é um modo de organização de defesa ante a sociedade. Então, as pessoas se fazem, digamos assim. Então, as pessoas elas criam uma imagem para tentar se defender de consequências ruins na sociedade. Então, as pessoas pararem de falar com elas, as pessoas a humilharem, não quererem mais dar alguns benefícios possíveis a elas. Então, a noção de face é importante na sociedade. E durante a conversação, as pessoas tentam manter a própria face, ou seja, tentam manter a própria imagem boa frente a outra pessoa com quem está conversando. A face seria o valor positivo que as pessoas reclamam para si mesmas através do que os outros presumem delas. Entendem? Então, as pessoas querem que os outros presumam delas valores positivos. Basicamente, a ideia é essa. De forma geral, as pessoas tendem a preservar a sua face, a sua autoimagem e evitar ameaças a ela. Então você tem uma face que é considerada defensiva, uma proteção do eu, você defende a sua face, e uma face protetora, que é a proteção do outro, que é o princípio da cooperação, assim, se a gente pensar. Você, ao mesmo tempo em que está tentando não prejudicar a sua face, você também não quer prejudicar a face do outro. Imagine só você ofender outra pessoa, acaba prejudicando o outro, mas também a sua própria face. Aí, se a gente pensar em uma reclamação, quando a pessoa vai fazer uma reclamação, ela está colocando na cabeça dela várias noções do tipo, vale a pena? Devo arriscar minha face?
Qual o custo-benefício de ameaçar minha face? Será que as pessoas me verem agora como uma pessoa reclamona vai ser ruim? Provavelmente vai. Mas será que vai valer a pena? Talvez a minha situação esteja muito ruim. Então vale a pena ameaçar minha face nessa situação. Um pedido, por exemplo, ele pode ameaçar a face porque você está invadindo a privacidade do outro, pedindo para que o outro faça algo, o que pode ameaçar a sua face, a depender do pedido. Então, se alguém te pede muito dinheiro, você é estranho, pode prejudicar a sua face. Amigos que nunca se falam, mas um pede um favor fazendo um grande rodeio. Aquele, quanto tempo a gente não se fala. Mas eu queria que você fizesse algo pra mim. Essa pessoa está ameaçando a própria face, justamente porque elas nunca se falaram, mas agora ela quer um pedido. E pro Lakoff, que é um pesquisador, eu acho que ele é americano também, acho que é Jacques Lakoff, se não me engano o nome dele, ele vai definir regras para polidez, que é não imponha, dê opções, faça a se sentir bem, seja amigável. Não imponha, ou seja, não diga à pessoa que ela tem que fazer aquilo obrigatoriamente, mas dê uma sugestão, mantenha um distanciamento. Você vai dar opções a ela, então ela pode fazer isso, mas pode fazer outra coisa. E você tem que fazer a pessoa se sentir bem. Ou seja, a pessoa não pode se sentir mal por ter essas opções de escolha. Ela precisa se sentir bem em escolher uma ou outra. E ao mesmo tempo você tem que ser amigável para promover uma aproximação. Então, ao mesmo tempo em que você tem que promover uma aproximação entre você e a pessoa, uma relação amigável, você não pode se aproximar no sentido de impor coisas a ela. Você tem que manter um certo distanciamento, ao mesmo tempo que manter uma certa aproximação. Parece contraditório, mas acaba não sendo. E isso, obviamente, vai variar conforme o contexto. Então, o Brown e o Levison associaram face à polidez. Então, a gente vai ter a face negativa e uma polidez negativa, ou seja, uma preservação pessoal de privacidade, ou seja, quando você se fecha para outra pessoa, para ela não saber muito de você. E a face positiva, que é a polidez positiva, que é quando você quer ser apreciado, aquela pessoa que gosta de ser elogiada. Então, mas assim, a face pode ser perdida, como no caso da reclamação ou da denúncia, que você expõe a si mesmo. E para fazer isso, o falante avalia se é necessário. Quando você faz uma confissão de amor a alguém, você está perdendo a sua face com o objetivo de fazer a pessoa gostar de você. Então você está se arriscando. Quando você faz uma denúncia ou um pedido de socorro, da mesma forma. Principalmente pedido de socorro, porque você expõe um problema pessoal e pede ajuda de outras pessoas. Ou seja, você está perdendo a sua face por conta de um motivo específico. Os autores consideram que a ideia de polidez é universal. Ou seja, as pessoas sempre, em qualquer sociedade, vão ter uma face própria, vão reconhecer que o outro também tem uma face. Mas o modo como essa face se expressa e o modo como a polidez se expressa vai variar conforme a cultura. Por exemplo, quando você diz, prezados senhores, é necessário que haja uma reparação da fachada traseira. Você está pedindo uma manutenção com distanciamento e uma mínima ameaça à face, contendo seus sentimentos. Então você está sendo bem formal, pedindo uma reparação, só que de forma bem que não ameace a outra pessoa e não ameace a sua face. Agora, quando você faz isso aqui, uma empresa tão competente, eficaz e amigável como esta, com certeza está por dentro das sugestões de reparo na calçada, feitas pelos moradores, mas possa ser que outras sugestões não tenham chegado, o que torna necessária mais esta. Então você está valorizando a face do outro, dando vários elogios, para depois executar a ação de fazer uma reclamação, que está tão subentendida que a pessoa que ouve vai dizer, eu preciso manter minha face com essa valorização, tenho que fazer esse reparo na calçada, que é basicamente o que as empresas atualmente chamam de branding, que é você manter a sua face de forma positiva frente à sociedade. Então, eu quero que essa empresa maldita pegue fogo. Não é possível que essa rua fique com tantos buracos. Para que serve? Por que pagamos? É preciso tomar medidas urgentes. Quando você faz isso, você está mostrando a sua raiva interior, expressando uma emoção negativa. Você está está num momento de impolidez. E aí você perde a sua face. Mas isso tem um motivo. A sua raiva, frente a tantos buracos na calçada, frente a tantos buracos na rua, faz com que você
perca sua face porque você precisa de mudanças urgentes. Porque provavelmente nunca estava tendo mudanças. A impolidez tem função social. Então, isso que você fez, essa reclamação com raiva, tem uma função social de denúncia, você pode pedir socorro. Então, você não ter polidez também tem uma função. Aí, aprofundando, o Leach, que é outro pesquisador, estabelece algumas máximas para a polidez. Então, você tem a máxima do tato, ou seja, minimize os custos do outro e maximize os benefícios. E a máxima da generosidade, que é maximize os benefícios do outro e minimize os benefícios de si próprio. Da aprovação, maximize a honra do outro e minimize a aprovação. É quase que todas essas máximas aqui é você fazer o outro se sentir bem de diversas formas possíveis e ao mesmo tempo você se diminuir antes de, por exemplo, pedir alguma coisa. Então você tem que aumentar a sua própria modéstia e diminuir a vaidade. É como se você sempre tivesse que se fazer os outros se sentirem bem, nessa máxima aqui. Para que as pessoas acabem, por exemplo, sendo levadas por você a fazer alguma coisa. Então é por isso que as pessoas sempre elogiam, sempre tendem a colocar pontos positivos do outro em exposição, para que o outro se sinta bem e aí se abra a poder fazer alguma outra coisa para essa pessoa que está falando. Todas as máximas se voltam ao bem-estar do outro, relacionando-se à face. Então você está valorizando sempre a face do outro. E aí esse autor vai considerar que a conduta humana ela está centrada à cooperação. Ou seja, a gente tende a cooperar nas conversas que a gente tem. Manter a conversa fluindo. Só que polidez não quer dizer necessariamente cordialidade. Não é você aceitar tudo que o outro está falando, mas você reconhecer a face do outro e tentar se manter naquela conversa. Você pode sair dela, recusar alguma coisa, só que de uma forma que não ofenda o outro. Na linguística tem uma área que é chamada de análise da conversação, que ela vai estudar como os falantes usam esses conhecimentos linguísticos, não linguísticos, para conversar com os outros. Quando eles vão conversar, como é que eles colocam esses conhecimentos em jogo? Essa área vai analisar isso. Ela vai fazer uma pesquisa empírica e qualitativa, gravando basicamente diálogos entre pessoas, gravando, transcrevendo e analisando alguns aspectos, como por exemplo o tópico da conversação, os tópicos de conversa, os turnos, ou seja, quando alguém está falando e ela para, o outro começa, interrupções na fala, hesitações, silêncios. Então até o que a pessoa não diz é importante para a conversação. Aí Marcuski vai definir 5 elementos básicos para ter uma conversação, que é a interação entre dois falantes, haver troca de turnos, ou seja, um dá espaço para o outro falar, ter uma sequência de ações coordenadas na fala, uniformidade temporal, só que eu não sei se existe hoje porque a gente tem mensagens de WhatsApp, então você manda agora, a pessoa responde depois. Ou seja, mas a ideia de uniformidade temporal é ela estarem no mesmo tempo, mandando e recebendo coisas. E uma interação centrada, ou seja, ter um assunto. Não vai falar sobre qualquer coisa. Tem um assunto, geralmente, ou alguns assuntos que guiam a conversa. Então, no turno, a gente pode ter o assalto a um turno. Então, quando alguém toma, principalmente em briga, a pessoa não deixa a outra falar. Ela pega a fala e ela pega a fala do outro e começa a falar. E isso está relacionado à polidez, ou seja, pode ameaçar a própria face. Aqui é um exemplo de conversação. Então, vejam como os turnos estão definidos em L1 e L2. E aí a conversa está seguindo, tem toda uma descriçãozinha, tá tudo bem, bem estruturado, tá? E é isso. Esse é o capítulo sobre motivações pragmáticas.